Polícia Federal no Espírito Santo cumpre mandados da Justiça em operação para combater os crimes de estelionato e moeda falsa. E você vai ver também. Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolhe pedido do Ministério Público Federal e mantém processo que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, responde na Operação Lava Jato. Julgamento sobre possibilidade do ensino religioso em escolas públicas deve ser retomado nesta tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. Estiagem reduz umidade relativa do ar a índices críticos e queimadas se espalham pelo país. A baixa visibilidade provoca grave acidente com 36 veículos em São Paulo. E roubo de obras de arte no Brasil se transforma em via fácil para a lavagem de dinheiro. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal, no Espírito Santo, cumpre mandados da Justiça em operação para combater os crimes de estelionato e moeda falsa. Foram cumpridos 4 mandados de prisão e outros 4 de busca e apreensão. A repórter Carolina Chaves tem outras informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, segundo as investigações, o grupo se passava por investidores que apresentavam uma proposta comercial vantajosa para os empresários mediante o pagamento de uma comissão. Um deles fazia o primeiro contato com um nome falso. Quando a negociação terminava, os criminosos recebiam o pagamento dessa comissão e entregavam uma mala com notas falsas. Segundo as investigações, o grupo pode ser responsável pela falsificação de dinheiro que circulou no ano passado no estado. Todos os envolvidos já foram presos por crimes semelhantes. Érica. E Carolina, uma outra operação da polícia e do Ministério Público contra um esquema de corrupção do Detran no Rio de Janeiro, não é? São 48 mandados? Isso mesmo, Érica. Olha, são 45 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva cumpridos na região metropolitana no Rio de Janeiro. O esquema era realizado por pessoas ligadas à Prefeitura de Magé entre 2013 e 2014, enquanto durante a gestão do ex-prefeito Nestor Vidal. Foram presas pessoas ligadas ao ex-prefeito, como o ex-secretário municipal de Habitação e Urbanismo e também do Detran. Todos respondem por vários crimes, entre eles corrupção passiva e também organização criminosa. O esquema era para liberar vistoria de carros irregulares, aferição de gases em veículos e também fraude na emissão de documentos e também de blindagem. Érica. Obrigada, Carolina. Ainda no Rio de Janeiro, o Ministério Público deu início à Operação Flexos. O objetivo é cumprir 5 mandados de prisão temporária, 2 contra ex-prefeitos de Guapimirim e outros 3 contra um policial militar e 2 parentes dele. Os 5 são investigados por associação criminosa, fraudes em licitação e desvios de verbas públicas. As operações buscam ainda o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital do estado, em Guapimirim, Tanguá, Angra dos Reis e Cachoeiras de Macacu. Outros 17 servidores estão sendo investigados. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolheu o pedido do Ministério Público e negou a solicitação do ex-governador Sérgio Cabral para trancar um dos processos que ele responde. A defesa de Sérgio Cabral alegou que as 2 ações da Lava Jato, a da Operação Calicut, que apura crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e a que apura fraudes em licitações e formação de cartel nas obras do PAC Favelas e na reforma do Maracanã, são elementos de apenas um crime, o que não justificaria a tramitação de 2 processos. Por maioria, 2 votos a 1, a primeira turma do TRF2 não acolheu o pedido da defesa por concordar com o Ministério Público Federal de que as ações aconteceram em momentos distintos e com diferentes intenções e não devem ser objeto do mesmo processo. Com essa decisão, o ex-governador continua a responder os 2 processos separadamente. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do presidente da República, Michel Temer, para afastar Rodrigo Janot das investigações contra ele. A defesa do presidente Michel Temer argumentou que o procurador-geral tenta destruir a imagem do presidente e que isso seria motivado por questão pessoal que extrapola os limites constitucionais. Mas o ministro Edson Fachin considerou que não há indicação de parcialidade. O ministro disse textualmente: as alegações exteriorizadas pela defesa não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o presidente da República e o procurador-geral da República.
Temer passou a ser investigado pelo procurador-geral a partir das delações de executivos da JBS. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para restabelecer regras internas do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia no preenchimento dos cargos de direção. A liminar suspende os efeitos de decisão do Conselho Nacional de Justiça, que afasta a incidência das regras do regimento interno do TRT-5, que estabelecem o cargo de vice-corregedor como integrante da mesa diretora da Corte. Segundo o ministro, a decisão do CNJ afetava a autonomia do tribunal baiano. A empresa de transportes Bertolini, responsável pelo rebocador e pelas balsas que naufragaram no rio Amazonas no início do mês, prestou novas informações ao Ministério Público Federal. O MPF quer mais detalhes sobre o caso, como a rota realizada pelo barco, que providências de emergência foram tomadas pela empresa e qual o apoio oferecido às vítimas e aos familiares dos desaparecidos. 11 pessoas estavam a bordo do barco, 9 continuam desaparecidas. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Julgamento sobre possibilidade do ensino religioso em escolas públicas deve ser retomado hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. O julgamento sobre o ensino religioso em escolas públicas deve ser retomado nesta tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. O tema começou a ser discutido na sessão dessa quarta-feira. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo que determine que no Brasil o ensino religioso em escolas públicas seja não confessional, ou seja, não se vincule a uma religião específica. Para a PGR, as aulas devem ser voltadas para a história e doutrina de várias religiões. A escola pública não é lugar para o ensino confessional e também para o interconfessional ou ecumênico, pois este, ainda que não voltado à promoção de uma confissão específica, tem por propósito inculcar nos alunos princípios e valores religiosos partilhados pela maioria, com prejuízo de visões ateístas, agnósticas ou de religiões com menor poder na esfera sociopolítica. A Advocacia Geral da União destacou que no Brasil as aulas de ensino religioso não são obrigatórias e defendeu o ensino confessional. O Estado é obrigado a oferecer, mas o dispositivo também diz que a matrícula é facultativa, respeitando, portanto, o espaço de opção próprio do indivíduo, de escolha, também no próprio conteúdo do parágrafo 1º. E mais, que se dará nos horários normais, como foi aqui mencionado. Revelando o quê? Revelando que o Estado considera, sim, importante o ensino religioso. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que o ensino religioso em escolas públicas não se vincule a uma só religião. Ele lembrou que existem mais de 4.000 religiões e que em 2015 foi realizada uma audiência pública sobre o assunto e que dos 31 participantes, 23 defenderam o ensino não confessional. O ensino religioso confessional viola a laicidade porque identifica Estado e Igreja, o que é vedado pela Constituição. A incompatibilidade com todas as vênias me parece patente. O segundo conteúdo da ideia de laicidade é a neutralidade estatal em matéria religiosa. E a neutralidade, como nós vimos no artigo 19, inciso 1 da Constituição, ela veda que o Estado favoreça, obstaculize ou subordine-se a qualquer religião. E para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, como nós vimos aí, o relator apontou alguns parâmetros que devem ser seguidos para se garantir um Estado laico, né, como prevê a nossa Constituição. Quais são eles? Bom, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso
ele falou sobre a importância do Ministério da Educação, por exemplo, estabelecer critérios curriculares e até mesmo um conteúdo programático, no sentido de desvincular essa ideia, né, de que o Estado deve, na verdade, estar desvinculado com a questão de qualquer religião que seja. Então, dentre esses parâmetros e essas garantias, ele coloca que deve ser assegurada a facultatividade do ensino religioso, ou seja, só se matricula nessa matéria, só faz essa disciplina exatamente aquele aluno que deseja ter acesso a esse tipo de ensino. E aí, consequentemente, para aqueles que fazem a opção por não se submeter às aulas de ensino religioso, deveria haver uma opção de uma atividade acadêmica para que pudesse ser substituída. Outro ponto que o ministro Luiz Roberto Barroso colocou no seu voto é a importância desse ensino ser ofertado por meio de uma disciplina específica, sem ser diluído ao longo do conteúdo das demais disciplinas. Então, o que ele coloca é exatamente esses pontos para poder preservar a possibilidade de se ter essa liberdade de religião. A liberdade religiosa está prevista na Constituição, né? Que pontos ela prevê? O que diz sobre esse assunto? A Constituição Federal, além dessa questão da liberdade religiosa, que está prevista no artigo 5º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência, de crença, e que está, inclusive, sendo assegurado a manifestação dos cultos de qualquer natureza, ela também prevê a caracterização do Estado brasileiro como um Estado laico. O artigo 19 da Constituição Federal diz que é vedado tanto à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, enfim. Quando se tem essa ideia de Estado laico, é para poder demonstrar que o Estado ele é independente da Igreja. Ele não deve ser a favor nem contra qualquer tipo de religião. As decisões tomadas, as decisões políticas não devem ser influenciadas por questões religiosas. Então, o Estado brasileiro é um Estado laico, diferentemente de um Estado confessional em que você estabelece uma religião oficial para aquele país. Então, a Constituição Federal ela estabelece isso, mas também estabelece o ensino religioso, né, lá no artigo 210, o parágrafo 1º, prevê que o ensino religioso ele será ofertado em caráter facultativo para todas as escolas públicas do ensino fundamental. São esses os dispositivos que tratam do tema e certamente serão levados em consideração pelos ministros no momento dos votos. Né? Já houve, inclusive, uma audiência pública em relação a esse tema, ela se deu em junho de 2015, e com base em todos os depoimentos que foram prestados, tanto a favor quanto contra, né, foram aproximadamente 31 instituições, tanto ligadas à questão religiosa, quanto também órgãos relacionados à educação, que foram ouvidos aqui no Supremo Tribunal Federal e que agora tudo aquilo que foi dito servirá de base para o voto dos ministros. Essa ADI, ela alcança o ensino privado ou só em relação ao ensino público? Ela não alcança. Realmente, a ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República e ela trata exatamente esse questionamento do ensino religioso nas escolas públicas. Até mesmo no seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso esclareceu a posição dele no sentido de que a escola privada, ela pode eleger alguma religião e ela pode fazer essa opção de maneira declarada por qualquer religião. Mas a escola pública, por ela ser ofertada para o filho de todos, ou seja, tanto o filho do católico, o filho do protestante, o filho daquele que é adepto da prática da Umbanda, todos eles têm acesso à escola pública. Então, essa escola pública, ela não pode o ensino religioso não poderia, então, ser direcionado para uma ou outra religião. Os professores, inclusive, deveriam ser admitidos por uma questão de concurso público, sem que eles fossem admitidos para poder representar determinada religião, determinada doutrina religiosa. A ideia do ensino religioso facultativo, de acordo com a Constituição e com o entendimento que o ministro acha que o Supremo deve dar em relação a isso, é no sentido de que devem ser ensinadas doutrinas, e a história das religiões de um modo geral, para que se tenha acesso a isso, mas não no sentido de estimular uma determinada crença. Para conhecimento, né? Para que você conheça as diversas religiões. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá. O quarto programa da série especial sobre a Constituinte aborda a criação de partidos políticos e as regras de votação. Tais normas foram discutidas por comissões na Assembleia Nacional Constituinte, a exemplo da Comissão de Organização Eleitoral Partidária, Garantia das Instituições e também outras. O repórter Justiça também apresenta o trabalho das subcomissões e a atuação marcante das mulheres na elaboração da Carta Magna. O repórter Justiça é nesta sexta-feira, às 7h30 da manhã.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Roubo de obras de arte no Brasil se transforma em via fácil para a lavagem de dinheiro. Os detalhes já já. A falta de informações precisas sobre o endereço eletrônico onde foram postadas ofensas contra uma pessoa na internet pode inviabilizar o cumprimento da decisão judicial para a retirada do conteúdo. O entendimento foi do Superior Tribunal de Justiça. O STJ chegou ao entendimento ao aceitar recurso do Facebook, que justificou não conseguir cumprir ordem judicial de tirar conteúdo ofensivo do ar por falta da indicação do endereço eletrônico das postagens. Em Minas Gerais, uma mulher entrou na justiça para que o Facebook retirasse da página de um usuário postagens que denegriam o trabalho dela. Ela também pediu indenização por danos morais. A Justiça Mineira entendeu que bastava a informação do nome completo do agressor para que a plataforma tirasse as ofensas do ar. Mas no STJ, os ministros da terceira turma discordaram da sentença. A relatora do caso no tribunal, ministra Nancy Andrighi, entendeu que o provedor não tem a tarefa de analisar e filtrar as mensagens e, por isso, é essencial a indicação do endereço específico. A ministra citou precedentes do STJ que apontam ser de responsabilidade do ofendido fornecer as informações completas sobre o perfil de quem publicou o conteúdo e que, sem essas informações, é possível que a ordem judicial não seja cumprida. Esse advogado explica que quando há a impossibilidade de conseguir o endereço eletrônico onde as ofensas foram postadas, fica difícil responsabilizar o provedor. Esse cidadão que eventualmente não saiba ou não tenha condições de obter essa URL, ele processar o provedor de conteúdo fica a critério dele, porém ele não é obrigado a remover, porque a lei é expressa. Tem que haver a indicação específica e inequívoca da localização desse conteúdo. Se não houver essa indicação, não há obrigação alguma e nem há responsabilidade civil decorrente da não remoção do conteúdo. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu os integrantes da Frente Favela Brasil, partido que está em fase de criação no país. Os integrantes comunicaram ao TSE a inscrição no cartório do CNPJ do partido. Essa é uma das exigências previstas em lei para criar a legenda. Os documentos foram protocolados no Tribunal Superior Eleitoral pelo presidente da Frente Favela Brasil, o Anderson Maia. São exigidos os dados das pessoas que vão compor os diretórios e o registro civil da legenda. Vamos começar a fase de coleta das assinaturas, que é esse desafio, né, de coletar aproximadamente 500 mil assinaturas válidas, né, que a partir de então vai ser julgado pelo TSE, a validade dessas assinaturas, e aí então a gente consegue o registro de fato do partido após essa etapa. Hoje o Brasil tem 35 partidos que podem disputar as eleições de 2018. É a resolução 23465 de 2015 do TSE, que determina como eles devem ser criados e organizados. É necessário que seja demonstrado o caráter nacional e que tenha cerca de 500 mil assinaturas de eleitores sem filiação partidária. O prazo é de 2 anos para obter esse apoio no papel. Só partidos registrados no TSE podem participar das eleições, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. Isso também assegura a exclusividade do uso de sigla e símbolos partidários. O presidente do partido Frente Favela Brasil destacou a intenção de buscar a igualdade entre moradores das comunidades de todo o país. Nossa proposta é, de fato, deixar de buscarmos pessoas que nos representem e passarmos a nós mesmos nos representarmos, né, nos espaços de poder, nas disputas políticas que envolvem as políticas públicas, que é o nosso maior interesse. Nesta época do ano, o número de focos de incêndio nas matas aumenta muito por causa da baixa umidade relativa do ar. A combinação do sol com a vegetação seca pode iniciar o fogo que se espalha rapidamente. Mas tem gente que inicia a queima de propósito para fazer um pasto ou se livrar do lixo, por exemplo. Essa atitude é crime. A fumaça densa provocada pela queimada ao lado da rodovia prejudicou a visibilidade de motoristas e motivou o acidente com 36 veículos. Uma carreta que também não conseguiu parar empilhou pelo menos 15 carros, que ficaram prensados. Uma explosão em um caminhão carregado de tintas deu início ao incêndio. As chamas se espalharam rapidamente.
2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. 7 permanecem internadas. O acidente foi em uma ponte da rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, a 80 quilômetros da cidade de São Paulo. A via ficou 16 horas completamente interditada. O tempo seco, com falta de chuvas e incêndios criminosos, são alguns dos motivos que espalham fogo em matas nesta época do ano pelo país. No Distrito Federal há registros de queimadas. De longe é possível ver a fumaça que se mistura à paisagem. Em alguns pontos conhecidos de Brasília, ela ganha destaque. A fumaça que chamou a atenção dos brasilienses vinha aqui do Parque Nacional, uma reserva a 20 quilômetros do centro de Brasília. E esse é o resultado de 101 dias sem chuva. O Corpo de Bombeiros trabalha no combate aos focos de incêndio e evitando que surjam novas queimadas. 100 homens com auxílio de brigadistas, voluntários e servidores do parque se revezaram no combate ao fogo. As principais causas de incêndio nesta época do ano, segundo o Corpo de Bombeiros, são fatores naturais e pessoas que também colocam fogo na mata para fazer pasto ou queimar lixo. Isso é considerado crime ambiental. De acordo com a lei, quem provocar incêndio em mata ou floresta pode sofrer pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Estes focos de incêndio são reflexo do clima seco que fez a Defesa Civil declarar emergência. Esta é a recomendação máxima que o órgão faz em situações de baixa umidade do ar e clima seco. Para chegar até este nível, é preciso passar por outras 2 escalas definidas pela Organização Mundial de Saúde. Quando a umidade relativa do ar fica entre 20% e 30% por 5 dias seguidos, se declara atenção. Entre 12% e 20% por 3 dias, alerta. E abaixo de 12% por 2 dias, emergência. A principal recomendação que mudaria é a não prática de exercício físico, mesmo no local coberto, principalmente em ar livre. Nos horários de pique aí de 10 às 16 ou 17 horas, o protetor solar, quem puder usar, o boné, e parece incrível, mas é a hora de tirar uma sombrinha. Um mercado livre de crises que rende muito dinheiro a investidores e desperta a cobiça de ladrões em todo o mundo. Estamos falando do bilionário comércio mundial de obras de arte, que no Brasil passou a ser também usado como lavanderia de propinas. Para combater esse tipo de crime, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, passou a cobrar um cadastro das peças a comerciantes e leiloeiros. Obras de arte são quadros, esculturas, pinturas criados pelo homem e que contam uma história, seja de quem a criou, de uma cultura ou até da origem da humanidade. Elas estão em museus, igrejas e até a céu aberto, como é o caso da cidade mineira Ouro Preto e da capital do país, Brasília, com o maior patrimônio cultural arquitetônico da América Latina. Esses monumentos e obras atraem olhares de apreciadores, mas também de criminosos que enxergam o quanto elas podem render. O mercado de obras de arte é caracterizado pela informalidade. Grandes marchands, grandes colecionadores, museus, esses têm as suas obras catalogadas. Mas a imensa parte da população não tem catálogo do que tem em casa. Essa informalidade gera questões que são pontuais. Falta de meio de comprovação de que aquela obra te pertence, né? Então, é muito feito na base da boa-fé. E como é uma situação informal feita na base da boa-fé, às vezes você abre campo para aqueles indivíduos que estão mal intencionados agirem. O maior roubo de obras de artes no Brasil foi no Rio de Janeiro, no Museu Chácara do Céu. Em 2006, os ladrões levaram 4 telas de importantes pintores, entre eles Monet e Picasso. Um prejuízo de cerca de 150 milhões de reais que até hoje não foi recuperado. O Museu de Arte de São Paulo também foi vítima dos criminosos. 2 importantes obras do MASP foram levadas e recuperadas um ano depois. Esses crimes, além de movimentar um mercado ilegal, muitas vezes acobertam a lavagem de dinheiro. Em 2016, o mercado de obras de arte movimentou 45 bilhões de dólares no mundo, 1,7% a mais que o ano anterior. O próprio comerciante é quem estipula o valor das peças e, por isso, o preço é subjetivo, dificultando a identificação do uso da obra de arte para lavar dinheiro. Tradicionalmente, entende-se que é mais fácil lavar dinheiro com obras de arte e antiguidades, por causa da dificuldade de mensuração do valor econômico dessas peças. Fazendo uma comparação, por exemplo, com o setor imobiliário,
que é todo regrado, é todo regulamentado, tem o processo de certificação do pessoal que trabalha com avaliação de imóveis, tem normas da BNT estabelecendo critérios, né? É muito mais difícil você convencer alguém de que um determinado apartamento custa 10, 20, 100 vezes mais do que ele realmente acontece. Para tentar diminuir a incidência de crimes no comércio de obra de arte e de antiguidades, o IPHAN passou a cobrar o cadastro dos comerciantes e leiloeiros, com o objetivo de controlar as transações e combater a lavagem de dinheiro, bem como identificar patrimônio cultural. Os comerciantes são obrigados também a informar em até 24 horas ao Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, as vendas de peças com valor igual ou superior a R$10 mil e informar qualquer atividade suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo obras de artes. Caso descumpram as regras, os comerciantes estão sujeitos à multa do IPHAN, que varia entre R$2 mil e R$10 mil e não exclui outro tipo de punição. Além do valor da peça ser muito variável, o delegado da Polícia Federal explica ainda outro problema no combate ao crime. É uma área especializada por demais, então é necessária a participação de pessoas com um alto grau de especialização, o que não é muito comum no serviço público. Segundo, a gente não tem uma cadeia de propriedade, a gente não tem um controle, não existe um certificado, não existe algum documento que ateste essa obra pertenceu a X e seguiu pertencendo até Y, e aí ela está legitimada aquela propriedade. Não existe essa forma de controle. Alguns órgãos brasileiros fizeram lista para divulgar as peças ainda desaparecidas. Um problema não só do país, mas do mundo. É a falta de informação e de imagens que facilitem a identificação das peças. O Instituto Brasileiro de Museus disponibiliza um documento com as especificações dos objetos. São livros, pinturas, vasos, fotografias como essa, feita em 1943 e roubada em 1978. O relatório também tem o tipo de crime, o proprietário e o local. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, disponibiliza uma lista de bens culturais procurados e resgatados. O documento guarda e monitora os bens culturais brasileiros que estão na lista do Patrimônio Mundial. Até julho de 2015, pelo menos 1.647 obras ainda não haviam sido devolvidas. A denúncia pode ser feita no próprio site do IPHAN. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Thank you.